Fala, minha Belém do Pará, fala, meu Pará, meu Brasil. A Big Show hoje está mais uma vez aqui, abrindo um episódio Papo Big. E hoje nós estamos falando, hoje vamos conversar com o nosso entrevistado, um entrevistado maravilhoso, um entrevistado que tem história dentro da nossa Belém do Pará. É um cara assim que é fundamental, todo mundo conhece, né? Ele é muito bom em Tecnobrega, ele tem uma história imensa dentro da nossa cultura paraense, dentro das nossas danças regionais do Pará. Eu estou falando com uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que tem há mais de 30 anos de década de fã-clube, né? Só o nome já diz, coragem, ele é corajoso, tanto que ele montou um fã-clube chamado Irmãos Coragem. Então você já deve saber de quem é que eu estou falando, né? Lógico, rei, para mim ele é rei do merengue. Cara, mas não é aquele merengue da República Dominicana, não. É aquele merengue paraense mesmo. Nosso merengue que só os paraenses sabem dançar. Então, estou falando, sabe com quem? Com meu grande amigo, William Farias, mais conhecido como Tacilandei e Lorde Williams. Isso mesmo, fora o Pretinho, que ele é conhecido. Ele vai nos explicar. Isso aí. Então, venha William Farias. Tudo bem, meu amigo Uma honra poder estar maravilhoso? com vocês aqui. Pode sentar, por Vamos favor. sentar, obrigado. Obrigado pelo convite. Não tem como a gente não falar, né, com o Elias Farias, isso aí. William, eu quero conversar contigo, quero te fazer. Eu gosto logo de perguntar logo a história, né? Sim. É o William Farias, mas você tem 3 nomes que têm significados. Significado importante, sim. Pretinho, né? O Pretinho, falando do Pretinho, Big, a gente vai falar de toda uma história periférica, né? De onde a gente começou, de onde a gente veio. E eu sou um cara muito raiz. Eu nasci na periferia, fui criado dentro do Beco do Zé Buduia e correndo nas ruas de Belém, na favela, ali brincando com os meus amigos no bairro da Condo. E fui crescendo próximo da violência, né? Vi a violência e senti essa violência de perto. E aí precisei ser muito aguerrido e realmente dar jus ao nome de coragem. Ser corajoso para a gente poder sobreviver e chegar onde a gente chegou hoje, ao longo dos meus 40 40 lá vai, né, 40 gente? 40 lá vai. 40 e lá vai algumas coisas, né? É os 40 a mais, né? Que agora 40 mais. agora tá na moda. Então é isso, Big. A gente tá aqui, aí depois da periferia, morando ali dentro da comunidade do Beco do Zé Buduia, presenciando muita violência, presenciando que a nossa área periférica, Jurunas, Condo, Cremação, lá atrás era uma área que ela era realmente muito coberta de matos, caminhos, e era realmente uma área perigosa, né? Hoje, os bairros ficaram melhores, mais populosos, é claro que veio, também chegou as pavimentações e melhorou muito. Mas na época, lá atrás, realmente era perigoso, né? E eu via muitas coisas acontecendo. E aí o Pretinho, graças a Deus, através do afro-religioso, eu me tornei o Tacinandê, né? Então eu posso aqui dizer para vocês que através do candomblé, eu fiquei no candomblé por 27 anos, né? E ganhei o nome de Tacinandê, né? Comecei a ir nas festas de aparelhagem, e nas festas de aparelhagem eu encontrei o Juninho do Super Pop. E eu, Daniele e Ediane, os 3 irmãos, né? E ele perguntou se as meninas eram minhas irmãs ou namorado, alguma coisa parecida. E eu falei que eram minhas irmãs. Na época, eu estava passando a novela Irmãos Coragem. Bem, É muitos anos, né, William? Isso, Mais ou menos quantos anos, William, de Irmão Coragem? olha, o Irmão Coragem, ele vai ter 32 anos, vai fazer 33 anos agora, né? E esse nome, ele já é um legado, ele estava na nossa vida. Eu queria te falar sobre isso. Esse nome, ele já estava na minha família. Os Irmãos Coragem já eram os meus tios, e eu não sabia. O tio Sérgio e o tio Ademir. Ou seja, o Ademir é o DJ Jerry Coragem, a lenda das aparelhagens que tocou no Rubi. Eram DJs? Na verdade, o tio Jerry é DJ, né?
e o meu outro tio. Por quê? Na época muito jovem, era o brigão, aquele moleque que brigava na rua, então tinha o nome de Coragem, né? E sem querer, esse nome veio pra gente, sem a gente saber, através do Juninho do Super Pop, né? Que na época a gente seguia muitas aparelhagens das antigas, que era Super Pop, Negro, Rubi. Os fã-clubes de aparelhagem antes, não, a gente não tinha. Os fã-clubes de antigamente, a gente não tinha aquela aparelhagem específica. Não era Príncipe Negro, por exemplo. É, tipo, Era na os época. Irmãos Coragem não era o Príncipe Negro, mas os Irmãos Coragem era Príncipe Negro, era Pop Som, era Rupi, era Tupinambá, então, exatamente, como os nossos parceiros dos varejeiros, né? Frequentando as festas de aparelhagem. Então, o que acontece? Esse nome depois veio pra gente, né? A gente começou a ir nas festas de aparelhagem e o Juninho nos chamou de Irmãos Coragem, sermos irmãos e dançávamos muito a parte do merengue, né? Principalmente o merengue. Eu sempre dancei todos os ritmos. Comecei dançando lá na época muito jovem, como Pretinho. Na época tinha, voltando aqui no nosso bate-papo, o Pretinho tinha muito aquelas festas, se tu lembra aquelas festas de rua, né? E tinha aqueles concursos de lambada, concurso de brega, e eu fazia parte dessas coisas, mas na época tinha também, que foi uma febre, a dança do Michael Jackson, né? E é do nosso tempo. E aí, cara, eu era apaixonado pelo Michael, foi que eu fui perceber que eu tinha esse dom para dança, e comecei a dançar, treinava muito Michael Jackson, depois de aprender a dança do Michael, eu comecei a treinar a dança do brega, né? Que era o baile da saudade, os brega os fresh brega da época, e depois eu fui passar para o merengue, né? O merengue eu ainda não conhecia, eu só via falar e via o meu pai que gostava muito e alguns amigos dele, né? Como da época também eu lembro muito do Silvãozinho, que era um merengueiro muito raiz, e eu via falar muito nesses caras. Quando eu comecei a ir para festa, eu comecei a ver esses caras dançando. Eu perdi meu pai muito cedo, né? O Pretinho, ele perdeu o pai com 8, 9 anos de idade. E aí nós fomos morar para a terra do seu Orlando. Foi aí que nós fomos fazer parte da missão que nós ficamos eu fiquei por 27 anos no Candomblé, né? E lá eu fiz a minha iniciação, me preparei, estudei, aprendi, conheci muito e fiquei por muito tempo. São pessoas maravilhosas, tenho grandes amigos, todos são meus amigos que eu amo de paixão. Quero aqui deixar registrado isso para todas essas pessoas que fazem parte do afro-religioso. São pessoas maravilhosas que cuidam também das pessoas. O trabalho deles é um trabalho maravilhoso, toda semana cuidando das pessoas, também fazendo a parte social, que eu acho muito lindo da forma que eles fazem, né? Dando comida, dando aquela sopa, dando aquele sopão para a comunidade, né? Quando eles fazem as festas de terreiro. Então, ou seja, cara, eu já vivi muita coisa. Vem passando pelo lado religioso, espiritual, né? O lado espiritual da minha vida ele é muito grande. William, e assim, naquela época tinha muitas casas de shows, né? As pessoas lembrarem aí, que estão aí atrás, aí, que estão ouvindo, quais são as casas de show? Primeira casa de show, aonde vocês se reuniam, chamam coragem para fazer os ensaios. Que tinha uns ensaios, né? Sim. Tu era desse tipo dos ensaios. Sim, sim. Tipo, dos 70 centavos, cobrava na porta. Eu sou do né? tempo dos 50 centavos. 50 centavos, e amor. Então, cada ter história para contar. Verdade. A gente começou na 3 de maio, né? Eu lembro que eu aluguei um espaço. Eu vou falar um pouquinho sobre o Tecnobrega, né? Como foi? Porque na época a gente dançava o brega, né? A gente dançava o brega, que era aquele flash brega, que a gente ia no salão e tudo, dançava aqui, daqui a pouco a gente estava do outro lado do salão, daqui a pouco a gente estava no outro espaço, dançando flash brega. E eu lembro, quando eu comecei, antes de eu começar com o fã-clube dos Irmãos Coragem, a gente já tinha um nome de Irmãos Coragem. A gente já tinha esse nome, né? Mas aí eu lembro que eu vi o fã-clube do Itamaraty no Hilarie, na antiga Disco Music, né? Olha os nomes, gente. Olha os nomes das casas de show antigas que o Lógio Will está falando. Ou seja, lá no bairro da Conda, ali Conda Jurunas,
Aí, no mesmo espaço se montou duas casas de show. Teve a Disco Music, né? E depois teve a Casa Grande Lariene, né? E exatamente foi lá que eu vi a primeira vez um fã-clube de aparelhagem uniformizada. Foi quando eu fui ver que já existia um brega muito avançado, com muitas variações de braço, né? Ou seja, o chamado tecnobrega. E eu sempre fui apaixonado pela dança. Eu lembro que eu fiquei parado olhando e aqueles caras no salão dançando muito, muito giro, muitos movimentos de braço, que hoje já consigo identificar, até porque... Passaste te interessada, né? Exatamente, porque eu já era apaixonado. Eu lembro que eu te falei do Michael Jackson, então a dança estava no meu sangue, né? Ficava vendo os clipes e vídeos, e aí isso virou uma febre. A gente dançava muito na época, ganhei alguns concursos de Michael na época, né? E também dancei muito a parte de lambada, né? Quando a gente vem para essa parte do fã-clube, chegando nessa parte do fã-clube aí, que eu vejo que chegou pela primeira vez esse fã-clube uniformizado no Hilarie, fiquei apaixonado pelo Tecnobrega. E eu fui em Coraci, perguntei pro pessoal lá, postei nos casais que estavam por lá, e perguntei que dança era aquela, né? E eles falaram, isso é Tecnobrega. E como é que a gente faz para aprender a dançar Tecnobrega? E eles me falaram que eles faziam um ensaio numa sede em Icoraci, não lembro, na verdade nem era uma sede, era uma casa grande lá, e eles se reuniam para fazer o ensaio de Tecnobrega. E pegamos o endereço, eu falei com um amigo meu, com o G10, que é o Antônio Puamar, e nós fomos na moto dele, fomos bater em Icoraci. Eu lembro que eu fui para lá, para Icoraci, participei de 2 aulas de Tecnobrega, e é interessante, né? Vamos tocar num ponto muito bacana, que o Tecnobrega, na época, a gente não tinha um método de ensino para ensinar Tecnobrega, né? Não tinha esse método de ensino, ou seja, você chegava, você participava e as pessoas iam te colocando, te levando, te conduzindo, até tu ir pegando o manejo no decorrer do tempo, tu ia desenvolvendo. Né? Então, e tinha uma metodologia estudada para se passar como hoje, né? No nosso dia de hoje. Perfeito. Exatamente. E aí, fiz 2 aulas lá. Na verdade, mais fiquei observando, porque eu vejo que hoje em dia a gente aprende muito olhando. A gente aprende muito olhando. E eu fiquei mais observando. Uma moça perguntou para mim se eu já sabia dançar. Eu disse que não, que eu queria aprender, mas eu queria observar um pouco. E aí o meu amigo foi, começou a dançar. E quando eu peguei ela para dançar, como eu já dançava Fast Brega na época, se tornou mais fácil para mim. E aí, quando eu vim de lá, eu lembro benzinho, que eu cheguei a morar na época do Beco de Zé Buduia, aí depois eu mudei para 3 de Maio, mas eu morava no Beco de Zé Buduia quando eu vi o fã-clube. Eu cheguei e pedi para minha prima ficar girando. Gira, não, mano, gira, que eu sei que tem um negócio do giro, gira pra cá, gira, e tem uma pegada aqui. Porque o Tecnobrega, bem que dizer, é quase que 60% a mulher gira muito, né? Então tem esse lado, né, William? A pessoa gira, e tem logo... Gira. Mana, gira. E eu falei pra ela, mana, gira, porque tem um negócio do gira que eu preciso aprender isso. E eu sei, para ficar registrada, a minha primeira dama, né, a minha primeira parceira de Tecnobrega foi a Gisele, né, a Gisele de Tecnobrega, né, porque eu dançava muito com a minha irmã, com a Ediane, com a Nega. Mas Tecnobrega, esses primeiros movimentos eu comecei a fazer com a Gisele, a minha prima, que é do Marajó, de Souri, né. Então, cara, daí eu me apaixonei, comecei a praticar, comecei a fazer o ensaio todo dia na sala da minha casa e mudei para 3 de Maio. Quando eu me mudei para 3 de Maio, eu montei uma escolinha de dança. Eu encontrei o Borracha, vou falar de um cara aqui muito potente também na dança, que é o Borracha dos Varejeiros. Eu encontrei o Borracha, que na época usava assim o cabelo pintado de louro. Naquela época. Cabelo pintado de louro, a barba loura, a gente tinha dessas marmotas. E de vez em quando eu gosto de usar. Quando a gente garoto, né? De vez em quando eu ainda uso, que eu ainda sou um garoto. E aí, cara, o Borracha ficou me olhando assim, meio cabreiro. E eu falei pra ele, cara, fica o Borracha dos Varejeiros. Aí eu disse, mano, eu sou Tassinandê. Aí ele me lega, fica Tassinandê, cara. Aí fizemos uma amizade. Eu convidei o Borracha aí na minha casa e pra gente montar a primeira academia de Tecnobrega do Pará. Ou seja, não tinha uma academia de Tecnobrega. Nós tínhamos um clube
que faziam, tipo assim, os As seus encontros, parcerias. faziam, Sempre. faziam os seus encontros, né? E aí lá eles dançavam. E nós, lá atrás, conseguimos montar a nossa academia de Tecnobrega mesmo, aí desenvolver um método de ensino, onde nós conseguimos botar espelho nesse espaço. Depois, isso se tornou uma febre, né? Isso se tornou uma febre. E aí eu precisei ter que mudar. E aí eu fui para o Palácio dos Bares. Na época, o Palácio dos Bares, ele era todo de madeira. E nós fomos dar aula no Palácio dos Bares. Os irmãos Corais virou lá. O Palácio dos Corais era onde a gente fazia os ensaios dos irmãos Corais. Comecei a montar o fã-clube, né? Como a gente já tinha o nome, Irmãos Coragem, eu comecei a fazer dentro do nosso nome. Que eu usei os Irmãos Coragem, na qual eu sou o fundador e presidente. Conseguimos montar os Irmãos Coragem, conseguimos criar uma potência na época. Os Irmãos Coragem se tornou um dos maiores fã-clubes do norte do Brasil, né? Eu me lembro que vocês fizeram até uma entrevista O Altas Horas. Altas Horas, né? É, Entrevistada. sim, sim. Na época, o Altas Horas se interessou porque eles queriam saber. Eles sabiam que existiam os fã-clubes no Brasil, mas eles queriam saber que era fã-clube de aparelhagem. Fã-clube de aparelhagem? Como assim? Que é isso? Né? Então, eles vieram para cá, para o norte do Brasil, vieram para Belém do Pará, né, para Montana, e começaram a perguntar e chegaram na gente. E chegou o convite para a gente fazer essa matéria por Altas Horas, junto com o vídeo, com o Príncipe Negro, com o Super Pop. E nós fizemos parte dessa história, fazendo também, fazendo parte, deixando esse legado também, né, no Brasil. William, tinha na época lá, tinha muito esse concurso, disputa dentro do clube, para ter chegado a disputar ou ganhar algum Nós chegamos, nós, brega na época. sim, nós chegamos a participar na época do maior concurso que teve aqui no Pará, e globalizou todos os interiores e também todos os bairros de Belém. E cada bairro teve várias eliminatórias e nós ganhamos. Se classificava só 6 casais. E os Irmãos Coragem era uma potência muito grande, a gente tinha mais de 1.000 integrantes na época. Era muito Não, grande. não era só A gente- família, não, era uma família Já muito grande, né? grande, muito grande. Por sinal, a gente ganhou como o maior fã-clube. Nós, nesse concurso que teve o concurso da dança e também teve o concurso de maior fã-clube, né? E nós, era só 6, na época que eu lembro, que era 6 casais que se classificava, e nós classificamos 12 casais, porque era muita gente. Na época, o Carlinho, que é o Carlinho do Brega aí, que dança dos bandetes, o Carlinho, nosso amigo, muito jovem, ele, o Gão, tudo faziam parte. O Rafael, hoje o Astro, todos chegaram muito novo, com 12 anos de idade lá no clube, e fazendo parte junto com a gente. Lá a gente treinava. E o que eu achava muito bacana, vou tocar num ponto aqui muito legal, o clube, por sinal, é uma cultura muito forte, que eu sei que você defende, eu sei que você é um padrinho, você também é um patriarca, que até hoje você nunca deixou morrer. Você está em todo o ensaio, ajudando a cultura, potencializando Tecnobrega, né? Apoiando as pessoas que fazem parte também, de alguma forma você sempre ajuda. Então, um dia você me ajudou, no dia que eu precisei, eu caí, gente, né? E precisei desse cara. Não posso deixar de falar isso. É a área da saúde, a área que ele domina muito. Então, eu quero dizer para vocês, que o Big Show, ele não é só cultura, né? O Big Show também é um ótimo amigo, um ótimo parceiro, e tem esse lado social sempre que pode, ele nos ajuda. E consegui, graças a Deus, passar por essa operação, e ele me ajudou e fiquei muito bem para continuar dançando, né? Então, muito obrigado. Eu quero aqui também te agradecer, Ai, meu amigo. tá, mano? A pessoa que tu é. Obrigado, obrigado. William, agora deixa eu fazer uma pergunta um pouquinho assim, entrar um pouco assim na intimidade. A gente tem que entrar na intimidade, né? Lá Olha, vem bomba. naquela época eu soube que eu digo, porque eu cheguei a ver o William há muito jovem atrás, fui para ver o ensaio do Irmão Coragem, e eu cheguei lá no Irmão Coragem e eu vi o Lorde William lá dançando com uma loira lá dançando. E muitas pessoas falaram para mim que o Lorde William tinha muitas mulheres, né? Era muitas loucas que o Lorde William. E eu quero saber de quantas mulheres, né? Então, quantas vezes você envolveu? Teve muita mulherada, assim, chegou a ficar
a se prender. Porque tem um tempo assim que a gente dança, mas tem tempo que a gente dá uma paradinha, né? E parece outras coisas. Isso aconteceu. Dá uma vez que eu digo, chegar pra... Namorei muito quando jovem, né? E por sinal ainda fui jovem. E, mas tô mais maduro, né? Pô, falar- o jovem maduro, Jovem maduro. E, cara, realmente, a gente se envolveu com algumas pessoas interessantes, e teve algumas pessoas que foram marcantes na nossa vida, né? Claro, como todo homem. Mas hoje eu estou realmente como uma pessoa, mas a gente tem, cara, eu nunca soube que foi ficar sozinho. Essa que é a verdade. Entendo. Uma vida toda eu nunca soube o que é viver solteiro, né? Mas ao mesmo tempo que eu estava solteiro, eu estava casado, eu também queria ter uma vida de solteiro. Ou seja, faltava maturidade nessa época, né? E bem aí também faz pessoas chorar, entristece pessoas, e tu machuca pessoas. E graças a Deus que eu consegui amadurecer, enxergar e conseguir melhorar como pessoa, como homem, né? Costumo dizer que essas atitudes são atitudes realmente são atitudes de adolescente, né? A pessoa vai se envolvendo de qualquer jeito, muitas das vezes pensa muito com a cabeça de baixo e não pensa com a cabeça de cima, e a gente sabe, quando a gente pensa com a cabeça de baixo, a gente está arrumando uma pedra de tropeço mais para frente, né? Porque você pode, de repente, estar construindo família, fazendo filhos, e isso daí realmente precisa ter toda uma atenção. A família realmente precisa ter, né? Eu perdi meu pai muito cedo, e eu sei o que é crescer sem pai. Então, eu acho que realmente o homem precisa desse acompanhamento masculino. Eu acho que todos os filhos precisam ter a presença do pai e a presença da mãe, mesmo que os pais não estejam vivendo juntos, né? Eu tenho meus dois filhos, eu tenho o Ronald e o Rian, que são duas coisas que eu amo muito, né? Eu acho que sou capaz de dar minha vida por eles, com certeza. Meus filhos, um já está com 15 anos, agora é dia 7, ele fez aniversário. Todos filhos da mesma Foi com a mesma mulher. E ele fez agora 15 anos, e tem o meu filho que tem 22 anos, que é o mais velho. E o Rian tá no basquete, está estudando, está no basquete no Paysandu, já jogando pelo Paysandu. E o Ronald está fazendo engenharia faculdade, já está no indo pro terceiro ano de faculdade, fazendo engenharia, né? Então, são duas joias preciosas que eu amo muito. E, cara, eu cometi um grande erro, né? Eu acho que é importante a gente falar sobre isso. A gente pensa que não, quando a gente é muito jovem, a gente vai fazendo algumas coisas na nossa vida, que a gente não tem a consequência do que nós vamos colher lá na frente. E hoje eu posso deixar isso para vocês aqui. Se vocês conseguirem montar a família de vocês, façam de tudo, lutem pelos seus filhos, pelas suas famílias, porque é algo, quando você chega nessa idade, é tudo que você quer estar do lado. Você quer estar do lado dos seus filhos, você quer poder estar tomando sorvete, poder estar passeando, poder estar jogando a bola, poder estar rolando com eles na cama. E quando tu não tem isso, cara, isso realmente é um preço muito alto que tu paga. Poxa, pô, até emociona. Muito. E me emociona muito porque meus filhos, eles vivem com a mãe, né? Eles vêm comigo muito pouco. Sempre que dá, tô todos muito ocupados. Mas tu acaba perdendo a juventude do teu filho, né? Tu acaba perdendo. Então, tem coisas que você não deve perder. Eu acho que a família é o teu maior tesouro. Não há dinheiro no mundo que compre o amor, né? A gente vê o que Cristo fez com nós, né? Morreu, deu a vida, Deus deu o Filho dele para vontade de nós. Nós, como, nós como pais, né, pai e mãe, nós somos capazes também de morrer pelos nossos filhos, ou seja, é um legado que a gente traz de Deus, é o Espírito Santo que está dentro de nós, é o Espírito de Deus que habita muito mais pontos dentro da gente. A gente sabe que a gente tem dois lados, o lado bom e o lado ruim. Todo ser humano tem o lado positivo e o lado negativo. Mas a gente precisa saber o que está realmente
mais forte dentro da gente, né? Então eu acho que você precisa trabalhar isso. Era o que eu estava conversando contigo. A gente chegou num ponto da entrevista muito, muito importante e muito legal. Eu acho que é importante te deixar aqui na nossa entrevista como um legado que a gente deve fazer o bem. E fazer o bem é realmente vir cuidando desde a tua família, né? Para que tu possa viver bem nessa terra e também tratar bem teus semelhantes, teus amigos, e começando pelos teus vizinhos e depois ir fazendo amizades, cuidando dos órfãos, cuidando das pessoas doentes, orando por essas pessoas, intercedendo a Deus, conversando com Deus, né? Pedindo para que Deus realmente possa ajudar cada ser humano, que a gente sabe que cada um tem uma guerra, cada um tem uma guerra travada todos os dias, mata um leão para É sobreviver verdade. e para suprir as suas necessidades e dar o pão de cada dia para sua família. Então, bem aqui fica esse recadinho para todo aquele que hoje está namorando, né? É bom namorar, é bom você se relacionar, mas realmente quando você for querer construir uma família, realmente você deve pegar ela com responsabilidade. É. Eu, dentro dessa conversa que a gente está tendo, eu fiz uma coisa na época, lá atrás, eu precisei chamar a mãe dos meus filhos para que eu pudesse conversar com ela, pedir a atenção dela, reunir eles na sala da casa dela e fui pedir desculpa, né? Porque eu acho que bem aí se encaixa o seu William, bem aí se encaixa o Lorde, né? Bem aí se encaixa esse cara hoje que se preocupa com as pessoas. Hoje eu escolhi viver e trabalhar. Hoje eu estou trabalhando com a comunidade, hoje eu estou trabalhando, me preocupando com o meu semelhante, dentro das minhas possibilidades, eu acredito, eu vou ajudando, sabe, potencializando. Não gosto de estar prometendo nada que a gente não pode cumprir, não gosto de estar prometendo um negócio de cesta básica para ninguém. Eu acho que a gente deve fazer realmente é um trabalho responsável. E tu trabalhar responsável com o ser humano é potencializando ele, é realmente trazendo os cursos para a comunidade, criando os projetos, fazendo do teu trabalho, da cultura, algo muito importante. Voltando para as vertentes da dança, o que é que eu fiz? Eu transformei os Irmãos Coragem numa associação, para que a gente pudesse buscar recurso, tá entendendo? E criar os projetos dentro dos Irmãos Coragem para que a gente possa ajudar no nosso bairro, ajudar nas nossas comunidades e criar outras parcerias para que a gente possa estar junto, ajudando o nosso semelhante. Então a gente percebe que o gancho realmente da minha vida ele está entrelaçado em ajudar o próximo, né? Eu acho que esse é o bem que a gente pode fazer e deixar como legado para as pessoas. William, voltando um pouco em relação à dança, hoje, na atualidade, hoje, você é professor da aula, né? Sim. Especialista, com certeza, no nosso passado, prega do passado, e também no merengue, né? Agora sim, nós sabemos que nós estamos em uma outra era, né? Estamos na era da nova geração. O que você tem para falar sobre a nova geração hoje? Eu sou apaixonado pela nova geração. O primeiro nome dos Irmãos Coragem era Irmãos Coragem a Força Dance, que quer dizer a força da dança, né? E alguém uma vez me questionou sobre isso numa entrevista. Dance, se tu és brasileiro e é algo em inglês, né? E realmente hoje eu já trouxe os Irmãos Coragem, aí nós paramos um tempo, deu uma parada, houve. Aí depois nos reinventamos, voltamos novamente, que o fã-clube tem esses altos e baixos, né? Para aqui, até pela falta de apoio, que eu espero que um dia você possa nos dar esse apoio. Porque assim, em Macapá, lá, tem as equipes lá como se fossem os fã-clubes. Certo. Lá eles têm o apoio da prefeitura. Qualquer evento que eles pagam, a prefeitura banca tudo. Aqui nós não temos. Aqui nós não temos. Aqui a gente não tem esse apoio. Se a gente não se virar, não se unir, a tendência é então, acabar. A tendência é acabar. Então, antigamente, os fã-clubes, eles eram desunidos antigamente. Tinha essa rivalidade de fã-clubes contra fã-clubes, até porque Saudável. os fã-clubes eram de vários bairros diferentes, de locais diferentes. E também eles seguiam aparelhagem diferente. Eu queria te falar
eu queria te falar sobre esse ponto, porque teve uma época que em Belém existia as gangues. Na tua entrevista com o Pompom, Pompom é um ícone, né? Pompom, eu lembro do Pompom, o Ele é cara uma é uma celebridade, né? celebridade, é um cara que dança muito, conhece muito, entende muito. É um amigo nosso da época, é um velha guarda também. E eu vi você falando sobre isso, né? O que que acontece sobre a rivalidade saudável? Na época tinha as gangues em Belém. E aí, tu não passava, vou tentar resumir, tu não passava de um bairro, por exemplo, se tu era do Jurunas, tu não passava para Cunha. Exatamente. Então eu vou falar um pouquinho da nossa história, aqui do nosso bairro, porque eu acho que cada um bregueiro, cada um dançarino, ele teve o seu local de essência. Exato. E lá ele viveu a história dele, né? De repente tem história para cá que eu vivi, que Você vocês viu que que eu ele vi não que eles viu, não, e eles não você, viram. ele viu e E você eu não também não viu. vi, então cada um tem a sua experiência. Então a minha aqui, eu lembro muito que quando eu muito jovem, ali pelos meus 14, 15, 16, 17 anos, eu lembro das gangues em Belém, várias gangues em Belém. E chegou um fã-clube. Então eu quero dizer que para vocês que a dança ela é potente, precisa ser olhada com muito carinho pelos nossos gestores. Se a gente não tem um gestor hoje que ainda faça esse trabalho, a gente precisa achar um e colocar lá, tá? Para que possa realmente ter essa preocupação. Por quê? Na época, a violência era muito grande. Tu lembra que eu falei sobre violência lá no começo? Era muito grande, então um não passava para o bairro do outro. E aí foi é, aparecendo as gangues de Belém. E o que aconteceu? Depois das gangues veio os fã-clubes de aparelhagem. Quando começou a vir os fã-clubes de aparelhagem, começou a vir os ensaios. E eu comecei a perceber que os ensaios estavam dando muita gente, ou seja, muito adolescente na época, muita mulher bonita, e tu sabe que aonde tem mulher, tem homem. E os caras da época, que eram de gangue, começaram a se interessar pelo fã-clube. A maioria dos caras de fã-clube fizeram parte de gangues. E aí, mas tinha aquela coisa, pô, ou eu saio da gangue e vou frequentar o fã-clube, ou eu não vou conseguir frequentar aquele bairro. Então eu percebi que as gangues acabaram, o fã-clube começou, na verdade, ele se tornou uma febre em Belém, uma febre em Belém, que ele conseguiu acabar com as gangues de Belém, com a violência. Então é algo que fica aqui realmente registrado. O brega, o tecnobrega, o merengue, o baile da saudade, hoje, que faz parte do nosso ensaio, ele conseguiu bater de frente com a violência na periferia. Ele tirou muitos jovens da droga, né? E tirou da Exatamente. gangue. Então, tirou das gangues, automaticamente tirou das drogas. Por quê? Porque eles queriam fazer parte do ensaio. Eles queriam também fazer, eles queriam fazer parte da Foi família. benéfico, né? Exato, Foi foi benéfico. benéfico. Então, na época, realmente eu vi que os ensaios de fã-clube, eles conseguiram acabar com a violência. Então, tinha um pouquinho da rivalidade, porque como tudo, até mesmo na dança, a gente percebe que tem uma rivalidade, mas é uma rivalidade saudável. Às vezes, nós somos amigos, mas quando a gente vai para o salão, tem um pouco dessa rivalidade, existe um pouco dessa soberba, que é da dança que nós precisamos tomar, Até nos dias de hoje, né? Até nos dias de hoje tem. É o que Princi- nós temos. principalmente no dia de hoje. Então, cabe a nós que viveu a época mostrar para os jovens Passar e um tempo, né? passar o exemplo que eles podem viver de uma forma diferente, que eles podem fazer de uma forma diferente, né? Então, eu sou apaixonado, que foi a pergunta que tu fez, o que é que eu acho da juventude de hoje. Eu acho que eles Eu acho são que mudou muito, teve uma evolução assim, gigantes. gigante. Teve uma evolução Eu acho que muito eles dançam grande. melhores do que na Não, época. eu acho que houve o seguinte. Pode falar, pode se Não, expressar, não tem problema nenhum. eu tô É muito tranquilo. muito importante isso, você falar isso, porque você eu considero o William Farias um mestre, né? Eu acho ele um mestre. Então, ele Caramba, tem esse poder para falar sim, vivemos na né? época, Porque né? nós tivemos uma época assim muito boa e estamos vivendo uma era boa também. Sim. Nós precisamos, a gente que viveu a época, precisamos realmente deixar esse sinal de alerta, né? Eu acho que tudo que é raiz, já está se dizendo, raiz é algo profundo, não pode se deixar se perder, que é para poder a árvore se manter de pé.
E o que é a árvore? A árvore é a dança. A gente não pode deixar perder a essência da dança. Ela é fundamental. Hoje, quando eu vejo, eu vou sair um pouquinho agora do Tecnobrega, vou falar um pouquinho do merengue. Hoje, quando eu vejo as pessoas querendo, eles querem muito dançar o merengue. Eles querem muito. Mas o que é que acontece? A gente precisa tomar cuidado com essa evolução. A evolução pode vir? Claro que vem, porque eu lembro como o merengue começou, eu lembro quando o merengue chegou na minha época, e eu lembro que a partir de mim o merengue se tornou. Então a gente percebe realmente que há uma evolução, mas a gente tem que ter essa evolução do merengue, mas tem que respeitar a essência. Isso Mas esse merengue que tu fala, né? Qual é o merengue? É o merengue. A gente descobriu, né, através do tempo, que em Belém o merengue ele se originou aqui através vindo do merengue original, que era dominicano. da República Dominicana. Sim. Como é que foi se tornar o merengue aqui no Pará? Como que foi? Tem um pouquinho dessa história para contar pra gente, até eu fico curioso em saber. E as pessoas, principalmente os velha guarda da época, ia ter uma história boa em relação a isso. O que é que a gente percebe? Merengue aqui. Se é merengue da República Dominicana, mas por quê? Olha, Big, dentro do que a gente conhece, do que a gente viveu, né, da história dos nossos pais, porque a gente não tem nada em papel, anotado, um relato, guardado. É muito difícil provar quando a gente tem, Não né? se tem. Então, Mas tipo tem os assim, vestígios, né? Tem o que a gente tem realmente são conversas, né? E a gente percebe que realmente quem nos passou esse legado são os nossos pais. Meio que tem um jovem hoje que gosta de Baile da Saudade. Por quê? Porque escuta o pai e a mãe escutando as músicas de Baile da Saudade. como nós. Exato. O que foi que aconteceu com a gente, né? Então, o que é que eu vejo aí, Vic? Esse merengue, cara, a dança dele, a musicalidade dele, ele é dominicana, né? É dominicano, mas a dança, ela é nossa. A As pessoas dança, confundem as elas coisas. confundem A a dança dança com a música. com a música. Então, nós temos a musicalidade que não é nossa, mas a dança é paraense, né? Porque o paraense realmente ele é algo a ser estudado pela NASA. Nós somos fenomenais para sopar ritmo. Nós somos criativos. A gente consegue fazer numa música vários movimentos de vários, ou seja, a gente consegue trazer vários movimentos de outras danças e encaixar numa música. Exato. Porque se a gente for olhar, eu dou aula de merengue, né? Então eu conheço hoje toda a base do merengue. Quando eu vejo as pessoas fazer concurso de dança, e quando a gente coloca lá, vai ter o concurso de merengue. E aí precisa se ter realmente pessoas capacitadas para julgar aquilo, pessoas que viveram, pessoas que conhecem. A gente conseguiu, com alguns colegas nossos de dança, né, criar alguns nomes para a gente criar um método de ensino, justamente para que fique melhor. Né? E já criamos algumas coisas, a gente ainda está em fase de construção, né, para criar esse método por completo, mas a gente pode dizer que a gente tem já da base até o avançado 80% fechado. Né? Tá faltando aí uns 20% para a gente fechar completamente a dança do merengue, o método de ensino. Né? O método de ensino, como se começa fazendo um balanço, uma caminhada em círculo, triplo, doble, evolução à esquerda, à direita, sapateado, ciscado, variações no sapateado, variações no ciscado. Quantas variações você está fazendo no ciscado? Quantas variações você está fazendo no sapateado? Se você está dançando, fazendo essas variações. O merengue que tem uma oligarquia, né? Que tem um precisa ser respeitado. comando. Precisa ser respeitado. Então, como é que a gente sabe quando o cara não é ainda aquele merengueiro raiz e quando ele está começando? Porque a gente sabe através da musicalidade. Né? A gente que dançou e viu os velha guarda da época, a gente aprendeu da forma que eles dançavam. Né? E nós tivemos alguns amigos, que eu posso aqui, é até importante falar para vocês sobre eles, que fizeram parte. Então, o merengue sempre foi assim. Nas festas de Belém, o merengue ele sempre fez aquela roda muito grande, mas poucas pessoas dançavam o merengue. Não era para todos. O merengue, né? O merengue é para todo mundo. Eu costumo dizer que o merengue é para todo mundo, mas nem todo mundo, infelizmente, não é pro merengue. Não consegue dominar, se assusta pela
vasta, né, informações que o merengue tem. E ele tem, o merengue ele é muito potente. E a gente conseguiu fazer E é isso. uma dança muito gostosa, né? Eu vou falar de dois nomes aqui, dois nomes muito importantes. Três nomes importantes para deixar. Quatro. Tá bom, vou parar isso. Pode falar quantos? A gente quer saber. A gente quer saber detalhe por detalhe. Você tem pessoas que você admirou, que você considerou ídolos, né? Sim. E que marcaram. Tem uns dois aí que não tá mais entre nós, mas que Sim. tem um nome fortíssimo até Sim, hoje. perfeito. Diga quem são. Sobre eles. Eu conheci o Sivalzinho, eu lembro, eu sou da época, né? O Sivalzinho era mais velho, realmente, e eu me tornei muito amigo do Sival Filho. Ele era meu amigo, né? Eu era amigo do Sival, porque eu ia em todas as festas. Por sinal, um ótimo promoter. Não vejo hoje um promoter assim, no naipe do Sivalzinho. Queria muito poder um dia alcançar esse nível, porque eu amo fazer os eventos, né? Eu espero um dia poder alcançar e ter ele realmente como uma referência para fazer os grandes eventos, porque todos os eventos que o Sivalzinho fazia de Baile da Saudade no bairro do Guamá era explosão, era mais de 5.000 pessoas, era realmente algo, tinha que ser algo grande, um espaço muito grande, porque as festas dele eram realmente umas festas muito explosivas, né? Ele gostava muito de fazer festa com pop som na época, ele fazia muito festa com pop som. Então, gente, tipo assim, Globo de Ouro, eu sou da época do Betinho, da aparelhagem A Majestade Santos, Vanguarda, Brasilândia, ou seja, várias aparelhagens da época que faziam o baile da saudade. E aí, falando do merengue, falar do Sivalzinho, né? Sivalzinho era um cara que andava muito elegante, Sivalzinho andava com sapato branco, o sapato branco realmente ele faz parte da essência do merengueiro. Se você vai fazer parte né? se você vai fazer parte no concurso de dança, se você vai representar essa dança, você precisa colocar seu sapato branco. Se você botar seu... Em primeiro lugar, o vestimento, que é o certo que todos usavam na época, né? E, por sinal, eu era chamado do novo velho. Porque, na época, quando eu comecei a dançar merengue, eu me apaixonei pelo merengue. Chegou a usar essa roupa? Eu cheguei a usar calça de linho, sapato branco, camisa de linho, aberta até aqui. Ou seja, novinho, com 16, 17 anos, usando uma roupa... Olha aquele fedinho ali, mas não, era o tipo vestimento dos verdadeiros merengueiros que dançavam na época. Na época. E aí o Sivalzinho andava muito elegante, assim. E o Cobra? Aí eu conheci, conheci o Sivalzinho, né? Comecei a frequentar ali a Bob's Terraço na época, a Bob's Terraço ali na Condo, né? A gente tinha ali o Bar da Rita, foi aonde eu conheci primeiro o Rosano, né? Eu tinha um amigo que a gente chamava de o Augusto Rabicó. E na época a gente treinava muito assim sobre a dança, a gente gostava muito da dança, a gente ainda não sabia dançar o merengue, né? A gente dançava assim bem básico, a gente não tinha aquela noção daquele merengue explosivo, da beleza do merengue, né? Do alto nível. E, cara, eu vi o Rosano no Bar da Rita. Eu lembro do Rosano, cara. Esse cara andava muito sempre andou muito elegante. E o Rosano também todo de sapato branco, calça de linho, camisa de linho, Rosano. Muito namorador também, por sinal. Mas sempre muito bem arrumado. Com um lencinho no bolso, né? Um ótimo profissional. Um ótimo profissional. Um dos melhores, é um cara da época que, por sinal, como eu costumo dizer, né? Tem vários times, mas tem aqueles times que são times de ponta, né? Como um Barcelona, Real Madrid. E eu posso dizer que esses caras, eles eram esses times na época. O Rosano. Aí, depois do Rosano, eu vi o Rosano dançando e eu lembro que nós falamos, o Rabicó falou para mim assim mesmo, mano, vamos ver o Rosano. E nós fomos ver o Rosano. Chegamos lá, olhamos, o Rosano foi dançar. O DJ fez uma locução, que na época eles eram locutores, os DJs, né? Eram locutores da época. Fez uma locução apresentando o merengue que ia colocar e chamou o Rosano para ir para o salão. E quando o Rosano foi para o salão, ele deu o show dele, né? Por sinal, essa fala da gente falar sobre que o merengueiro precisa flutuar, isso partiu da gente, vendo ele dançando. Porque, como a gente era apaixonado e caçava a dança, a gente viu ele dançando e ele passava isso para nós. Era essa pintureira de merengue, né? Por ele ser um cara muito grande, que o Rosano sempre foi muito grande mesmo, a panturrilha dele é gigante, dá umas 5 da minha.
era muito grande, chutava muito forte, jogava bola. E quando ele dançava, ele passava assim como se ele estivesse flutuando no merengue, né? Então, esse cara não dança, mano, ele flutua. Então a gente tinha isso com ele. E o Rosano, o Rabicó foi numa festa na Terra Firme, chamado Valtearenga, que era nos Altos, toda segunda-feira. E ele viu o Jorge das Cobras lá, que era o boina, né? Chamava de boina, porque ele dava muita boina na época. E a gente viu o Jorge Merengueiro. E eu fui pra lá e ele falou pra mim, mano, Rosano dança, vai lá que tu vai ver o Jorge. E eu fui pra lá. Quando eu cheguei lá, eu vi aquele cara todo diferenciado, realmente muito elegante também, bem vestido, diga-se de passagem. Os merengueiros da época, muito bem vestido, tá, gente? Não gostavam de repetir roupa, eram uns caras muito elegantes, sabe? Pensa numas pessoas da época realmente que se vestiam bem, né? Era um clássico, que na verdade nós temos o merengue hoje como um clássico, né? Até hoje, né, que a gente vê esses merengueiros antigos dançando, eles usam esse mesmo padrão, né? Eles estão com seus 70 anos, estão com seus quase 80 anos, mas eles continuam naquele padrão. Quando você vê você identifica logo o merengueiro logo com o vestimento da É, roupa. Eu vejo ainda muito hoje. pelo vestimento da roupa. Esse antigão Tanto mesmo, que viu? hoje eu já estou aqui nos 40 a mais, né? Eu tento vestir uma roupa mais esporte, mas eu não deixo de usar o meu sapato branco. Ou seja, É verdade. é assim, tu pode olhar. Se você olhar na festa, vai ver minha roupa lá. Aí tu vai olhar lá embaixo, tá o meu sapatinho branco, porque realmente é algo que eu defendo, porque me tornei um merengueiro, né? Então nós vimos o Jorge lá, a gente viu que o Jorge tinha muito potencial, né? Dançava muito também, um sapateado muito bonito. E fizemos amizade com o Jorge. Aí fizemos amizade com a Rosana, fizemos amizade com o Jorge e começamos a sair na época, sempre saía com um, com o outro. Na época também, isso causou muito ciúme entre eles, né? Eles eram muito ciumentos quando a gente estava com o Jorge. O Rosano ficava com ciúme. Quando a gente estava com o Rosano, o Jorge ficava com ciúme. Tinha essa não suponhamos Tinha essa rivalidade. rixa. Tinha rivalidade, né? Tinha. Então, porque isso O é pessoal, não dificilmente. o pessoal não queria dar cara a tapa para falar, mas eu vou falar. Tinha. Tinha, né? Tinha. Acontece em toda Tinha. tem, né, Tem, William? É tem. difícil a pessoa dizer que não tem. É. Tem. Agora sim, William. Mas tinha um ponto importante. Tinha um ponto importante que é importante a gente falar aqui. A rivalidade era grande, mas a amizade também. Mas tinha um ponto importante que eu lembro da época, que era o respeito. Nós criamos, aí nós aprendemos a dançar o merengue, né? Na época não tinha professor de dança, né? Na época a gente ia para festa, ia olhando e ia treinando, ia olhando, ia em casa e ia treinando. Por sinal, se eu for falar disso aqui, a gente realmente vai se estender muito. Mas eu peguei muita cabada de vassoura da minha mãe, ela pedindo para para eu fazer alguma coisa em casa, tentar ajudar, lavar um banheiro, seja lá for uma louça. E eu tava lá tentando fazer um passo de merengue, para poder desenvolver nas festas. E quando eu vi só aquela acabada de vassoura, bora seu moleque, passa, vai fazer alguma coisa, procurar fazer. Então eu apanhava muito por causa da dança. E fugia muito também por causa da dança. Então isso também foi uma coisa que fez parte da minha história. Eu vivi muito, cara. Eu posso te dizer assim que a gente viveu muita coisa bacana. A gente tem uma história de vida muito gigante. Uma história de vida assim muito legal que a gente pode contar. São mais de 30 anos, né, William? Não é à toa que os irmãos Coragem são mais de 30 anos que eles têm, gente. É mais de 3 décadas. Né? Tem fã-clubes hoje que eles chegam, por exemplo, assim, os Potentes do Brega, que hoje é um fã-clube considerado da atualidade, hoje referência, por ter, se não me engano, são 18 anos, né? Que eles têm de agora, né? De resistência. Máxima Coragem fez história. Sim. Né? Uma história grande, bonita em Belém. E hoje a gente, dentro dessa parte do fã-clube, eu quero parabenizar todos os fã-clubes que foram aguerridos, que não deixaram a cultura morrer. Os Potentes sim estão de parabéns, Talibãs voltando, né? Eu lembro, eu sou amigo dos primeiros integrantes do Talibãs, né? Eu sou amigo do Bin Laden. Os Talibãs também tem uma jornada grande, mais de 20 anos. Mais de 20 anos, ou seja, muito, os varejeiros, né? Que também aí com seus 32, vão fazer 33 anos. Né? A gente tudo é da mesma época. A gente tudo é dessa época. A gente vai fazer agora também vai comemorar 33 anos esse ano. Em setembro. Varejeiro também vem comemorando isso.
Os potentes eu acho que já está aí pelos seus 18 anos, já dos seus 18 anos. E, ou seja, só fortalecendo. Talibãs também é um fã-clube muito grande. William, agora, em relação à nova geração, que conselho você dá para essa garotada que hoje está dançando hoje, estão arrepiando, estão no momento deles, né? A gente tem que respeitar o momento de cada um, nós tivemos nosso momento. Mas o teu conselho, como há mais de 30 anos, né? Administrando um fã-clube, e sempre estando aí na atualidade também, assim, qual é o conselho que você dá para os jovens de hoje? Bem, eu acho que os jovens de hoje, eles precisam não deixar se perder a essência. Estudar sobre a essência, evoluir bastante, realmente. Eu gosto da evolução. Eu acho bonito da forma que a dança hoje está se apresentando, da forma que eles estão conduzindo a dança com muita explosão. Eu gosto de explosão na dança, mas aprender a essência. É muito importante vir na base. É muito importante chegar, estar próximo da essência, estar próximo das pessoas Não antigas, fugir, né? não deixar fugir da essência. Porque você consegue fazer realmente da dança algo muito potente, né? Quando você não deixa fugir da sua essência, da sua base, mas quando você também traz algo diferente para a dança. Então, o conselho que eu deixo aí para todos os jovens de hoje é que dancem muito, dancem com amor, dancem com muita explosão, dancem com muita vida. Dança é vida, né? Exatamente. Tá aí um conselho, né? Do nosso grande amigo Lorde William, um dos melhores merengueiros, pregueiros que nós temos dentro do nosso estado do Pará. Agora, vamos fazer um bate-bola? Vamos Que lá, tal? Vamos lá? Fazer nosso bate-bola? vamos lá. A sua alimentação predileta. A minha alimentação predileta, eu gosto muito de peixe com açaí. Peixe com açaí. Agora detalhe, né, Bill? Açaí com açúcar. Ai, ai, ai. Olha, que quem diz, as pessoas falam que quem toma açaí com açúcar diz que não é verdadeiro paraense. Verdade. A minha mãe, ela falou isso pra mim. Eu sou aquele paraense mimado. Mimado, mimado. Vamos lá. Família. Família, meu tudo. Família, minha base. Time de futebol. A pão no meu coração. Amo meu pai Sandu. Deus. Deus, meu tudo. Minha vida, minha história. Meu amor. Deus é maravilhoso. E a dança pra você? Liberdade. Irmãos Coragem. E os irmãos Coragem, para mim, é uma família. Irmãos Coragem, para mim, é tratar o teu semelhante bem. Irmãos Coragem, para mim, é ter cuidado com o teu semelhante, quando nós criamos realmente ele. Não é só dançar. Não é só dançar, realmente a gente ter um cuidado com o nosso semelhante. Bom, nós estamos aqui hoje, né? Finalizando mais um Papo Big com esse maravilhoso professor, né? E dançarino do nosso estado, do nosso Pará. Lorde William é conhecido não só aqui dentro da capital, mas no estado. O nome dele já tá aí pelas internet e pronto. Quem conhece a história do Lorde William sabe de quem está falando. William, muito obrigado por você participar nesse quadro do Papo Pico. Estou muito feliz, cara, de ter conversado contigo, feito pergunta lá do fundo que mexeu contigo, sobre relação à dança, sobre família, sobre Deus, sobre tudo que você está vivendo hoje, entendeu? E eu quero te agradecer bastante por esse convite que eu fiz para você. E só agradecer a você, muito bem. O que você tem para falar mais aí para essa galera maravilhosa? Muito obrigado. Eu quero aqui, para eles eu já falei tudo, mas eu quero te agradecer por você existir na minha vida. Esse papo aqui é um papo de gigante, realmente, como o nome do programa aí da entrevista. Papo de big, né? Papo de gigante. E você é esse gigante. Meu irmão, Muito obrigado. eu quero te agradecer por confiar na gente, por ser esse parceiro, por ser esse amigo, por ser esse cara maravilhoso. E eu quero te dar um abraço. Ah, claro, Nossa. né, gente? Não pode faltar. Ah, mano, obrigado. Muito obrigada, meu amigo. Deus lhe abençoe, cuide de você e continue me dando Amém. muito mais vida para você continuar
na essa existência dentro do nosso Pará, para continuar dando aula para esses jovens aí, para a gente aprender a dançar aquele merengão maravilhoso, que só o William Farias sabe. Então, gente, estamos finalizando mais um Papo Big. Muito obrigado e ainda vai vir muitos papos Big por aí. Aguardem. Beijo da Big Show e até a próxima! Tchau, tchau.